Oi, gente, como vocês estão? Nosso vídeo de hoje vai trazer umas duas situações que a gente pode perceber se como é que o comportamento dos pais pode influenciar no comportamento dos filhos. Então, são dois casos, né? Duas pessoas, uma feminina, uma masculina, um rapaz e uma moça. E são situações semelhantes, apesar de serem estados diferentes, né, mas são situações semelhantes, de que quando a gente, que é pai e mãe, não consegue resolver as nossas próprias feridas, as nossas mazelas, né? E a gente impregna dentro da gente certos vícios, certas atitudes e certas concepções de vida, a nossa tendência, não vou dizer natural, mas vou deixar entre aspas, a nossa tendência é passar para os nossos filhos e filhas aquilo que a gente acredita que seja verdade, que seja bom e que vai fazer bem àquela pessoa. Só que quando é que a gente pode dizer que esse repasse de tradição, né, esse repasse de criação, essa forma como a gente está criando nossos filhos, é uma forma benéfica ou não? Quando a gente percebe e a gente vê que o adolescente ou a adolescente, já entrando na juventude, né, começa a pagar a sua própria terapia porque não aguenta mais seguir os sonhos e desejos dos pais. Então, cada pessoa ela vai ter sempre sua concepção de criação, né? Muitas vai ser com base na concepção de criação que tiveram dos seus pais, né? Outros até não. Não, a forma como meus pais me criaram não é assim que eu vou passar para os meus filhos, né? Vou fazer diferente, mas alguém acredita, todo mundo acredita que a forma que está fazendo é a forma correta, é a forma certa. Na criação de filhos e filhas existem duas pessoas, um pai e uma mãe, geralmente. Né? E aí nós temos as diversas variáveis de família, né? De criação. Às vezes tem o pai, às vezes não tem, às vezes tem a mãe, às vezes não tem. Então são outras pessoas, é a avó que cria. Então a gente não estou falando aqui na constituição de família, mas como você faz com que as suas ações, as suas criações acabem adoecendo os seus filhos, né? É sobre isso que eu quero falar. Esse adoecimento. E todo mundo que está ao redor desse adolescente, dessa adolescente, começa a perceber o sufocamento que eles se encontram. Então, às vezes por questões de proteção, eu vou protegê-lo do mundo, acaba sufocando. E aí você vê o adolescente, a adolescente, né, começar a escolher por conta própria a terapia, embora muitas famílias consideram terapia uma questão de fraqueza, né? E eu escuto muito no meu cotidiano, né? Escuto muitos pais, muitas mães, principalmente pais, dizendo que terapia é fraqueza. Então, uma pessoa que faz terapia é uma pessoa fraca e por isso não permite que seus filhos e filhas venham a fazer terapia. Escuto muita crítica, ou escuto muitos adolescentes que estão procurando a terapia por conta própria, certo? E que não têm apoio nenhum da família porque acreditam que fazer terapia é coisa de gente fraca. E aí vão, como o vínculo familiar, né? A cuba familiar é muito forte na no que você decide fazer da sua vida, a influência é muito grande, então muitos deles acabam desistindo da terapia, principalmente porque veem que ela está dando resultado, e como diz Contar do Caligares, quando você vai contar sua terapia para um elo da corrente que está te aprisionando, aquele elo vai fazer de tudo para que você desista, porque ele está vendo naquele caminho terapêutico tua libertação. E às vezes não é, nem sempre, aliás, quase sempre. Eu vou até generalizar, sempre. Não é interessante para a pessoa que está te aprisionando te veja libertada dessa situação. Eu escutei, né, um pai conversar comigo
que já enfrentava problemas com a mãe, né? A mãe também já enfrentava seus problemas psicológicos, de insatisfação da própria vida, das próprias escolhas e tudo mais, e a mãe estava passando tudo isso para a filha. E a filha pediu para fazer terapia porque não estava aguentando mais aquele sufocamento. E quando ela começou a fazer terapia, segundo relatos do pai, o pai disse assim: ela, depois da terapia, ficou rebelde comigo e com a mãe. Né? Na verdade, ela começou a descobrir que talvez a presença dos pais ou a forma como os pais estavam cuidando dela, tratando ela, criando ela, era quem estava sufocando, né? Era quem estava maltratando. E aí ela por não ter conseguido chegar aos pais com o diálogo adequado, né? Os pais se sentiram desrespeitados por conta disso, e o pai acabou dizendo assim: como sou eu que pago a terapia dela, eu tirei da terapia, porque ela estava ficando muito rebelde com a mãe, muito revoltada com a mãe. Então, quando o filho, a filha, né, e aí já estava numa idade já da juventude, era jovem, começou a perceber que aquela forma que a mãe estava criando ela junto com o pai estava sufocando, então ela começou a buscar um respiro, sabe? A tentar dizer, pelo amor de Deus, eu sei que vocês me amam, mas vocês estão me sufocando. Então, o pai e a mãe entenderam isso como um ato de rebeldia, e daí cancelaram a terapia dela, né? Até quando ela agora entrou, já tem tempo, né? Ela entrou no curso de psicologia e foi fazer psicologia, por conta de que a gente, quando faz terapia, a gente começa a perceber quanto a terapia nos faz bem, né? Quanto a terapia nos faz entender nossos medos, de onde vêm as origens das nossas limitações, nossas fobias, nossos anseios. Então, nem sempre é uma descoberta tranquila, tá? Porque quando você às vezes descobre que a origem disso aí pode vir de uma pessoa que você ama, então não é uma descoberta tranquila. O Caligari sempre dizia, é uma relação de amor e ódio entre paciente e terapeuta, né? E daí a gente começa a ver o cerceamento dessas terapias que os pais não permitem que os filhos façam por conta de rebeldias que começam a haver em casa. Então, em outro depoimento, eu escutei um pai dizer: ele disse que tinha problema, então eu paguei a terapia. 4 sessões resolveu tudo, né? Paguei as 4 sessões e pronto, está resolvido. O conhecimento sobre como é o processo terapêutico, ele é muito importante para que a gente saiba que em 4 terapias a gente não consegue nada, né? O mínimo dos mínimos possíveis, né? A primeira escuta, o primeiro conhecimento da realidade. Então, é o começo de tudo. E aí, esse pai que tirou o filho da terapia porque também não ia mais pagar, continua numa relação, né, de muito conflito ainda, querendo que esse filho, né, seja aquilo que ele quer que seja, porque é onde vai dar dinheiro, é onde ele vai ascender na vida, e o filho quer seguir outro caminho, mas não é aceito pelo pai. E a mãe não consegue intervir nessa relação para tentar mostrar ao pai que o filho é um outro sujeito, é uma outra pessoa, né? É um indivíduo que está se constituindo ali com seus desejos, sua identidade, mas ela não tem força suficiente para chegar até isso aí. E aí, outras pessoas querem convencê-lo de voltar à terapia, né, para amenizar essa situação, essa relação com os pais, para que ele possa se conhecer, se entender os seus desejos e ter força suficiente para poder mostrar para esse pai que ele é uma pessoa, é um indivíduo, ele tem desejos, ele tem sonhos, ele precisa seguir, né? E em outro caso, é uma filha que o pai, desde muito pequena, então veja como a maioria dos casos, a gente tinha muito a relação com a mãe, porque é a pessoa que antigamente ficava mais tempo em casa com os filhos e as filhas. Mas hoje, né, no mundo moderno, em que a gente vê muito ela fora de casa, a gente está vendo uma relação mais difícil com o pai. Também já tinham essa relação difícil com o pai antes, mas agora ela fica mais como se fosse acirrada. E aí o pai não acredita no potencial dessa filha, né?
porque também não acredita no potencial da mãe. E, infelizmente, começou a plantar isso dentro da filha, de que ela tinha que se superar sempre, de que ela tinha que ser a melhor, de que ela tinha que buscar sempre o melhor, porque ela tem uma deficiência interna de que para superar isso ela vai ter que se dedicar bastante. E aí a adolescente não sabe se as escolhas que fez foram porque ela quis escolher ou foi baseada em agradar, né? Essa figura de filha que esse pai criou para ela, colocou ela lá e ela tem que obedecer. Então, a proposta desse vídeo de hoje é discutir sobre essa questão da relação na família. Vocês veem que lá no Instagram eu tô indo muito na relação com a família, né? Porque e também aqui no canal, porque se a família não trabalhar bem as suas próprias dores, suas próprias mazelas, que já vêm de outras gerações, a gente começa a perceber esse ciclo de adoecimento que vai se construindo ao longo das gerações, né? Vem passando de geração em geração. Umas coisas eu vou excluindo, mas eu vou repetindo outras coisas. E aí, uma das questões mais difíceis é que os pais querem que os filhos sigam aquilo que eles dizem que é certo e que é bom. Mas o que é certo e o que é bom na concepção dos pais não quer dizer que seja certo ou bom na concepção do filho. Os filhos estão em outra época, estão vivendo outras experiências, estão tendo outro contato com outras concepções de vida. Então, como conseguir o equilíbrio, né? Então, eu deixo esse vídeo para que haja essa compreensão da família em relação a seus filhos e filhas, para que a gente não crie, né, uma geração mais adoecida ainda do que já foi a nossa. Né? Uma geração perturbada, uma geração frustrada, uma geração que queria seus sonhos e objetivos, mas não pôde, né? Por obediências, agradar alguns projetos de vida da sua própria família, porque se a família consegue chegar a esse nível de percepção, ela vai repensar a forma como está conduzindo a orientação e a formação dos seus filhos e filhas. Então, espero que esse vídeo possa contribuir, né? Possa dar aquele estalinho assim, para que a gente possa repensar se o caminho que nós estamos escolhendo ou para os nossos filhos, né? É um caminho que realmente ele quer seguir ou ele só quer nos agradar. Porque depois, gente, nós já sabemos qual é o que acontece depois, né? As frustrações, as decepções, eu queria ter feito assim e não fiz, a vida que é breve e que vai exigir da gente muita coragem, muita ousadia, mas muita satisfação com aquilo que a gente escolheu. Então, fica aqui mais essa reflexão. Espero que possa ajudar vocês, como também está me ajudando, né, a partir das leituras que eu faço, das pesquisas que eu faço, dos debates que eu escuto, que realmente ninguém está isento de cometer algum erro na criação dos seus filhos. O que a gente está tentando buscar é cometer menos erros possíveis, né? É estar feliz e realizado por dentro para que aquele ser que está sob minha orientação, não é minha propriedade, né? Isso fique bem claro. Ele possa também trilhar os caminhos dele com leveza e não carregar nos ombros um peso muito maior do que o que ele pode aguentar, que é o que acontece com a gente em muitos casos. Então, espero poder demais contribuir com vocês nessa reflexão. Abraço para quem esteve aqui, né? Compartilhe esse vídeo, mande para aquela pessoa que você acredita que está precisando ouvir isso e também escute. Às vezes a gente aponta tanto o dedo para que o outro precisa ouvir e esquece que a gente também precisa ouvir, certo? Tchau, gente, até a próxima.